Nosso Lar de André Luiz, capítulo 24, o impressionante apelo. Então, lembra que no capítulo anterior, eles estavam, o Lísias, estava indo ligar o rádio, E aí, então, ele começa o capítulo dizendo: ligado o receptor, suave melodia se derramou no ambiente, nos embalando em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor, no gabinete de trabalho. Daí a instantes, ele começa a falar. Emissora do ponto 2, de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia a benefício da paz na Terra. Convidamos os colaboradores do bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Nos ajudem, quantos puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças ocultas do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo ajuda fraterna e auxílio possível. Ou seja, estavam detectando influências de espíritos das trevas que estavam disseminando ódio, estavam incentivando o início da Segunda Guerra Mundial. Ele está escrevendo na década de 30, do século passado. E esses trabalhadores de moradia estão tentando limpar, que ele fala a higiene lá, eles estão tentando limpar essa energia, estão tentando minimizar essas energias, por isso que eles estão pedindo ajuda. Lembrai que a paz necessita trabalhadores de defesa. A paz necessita trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. A voz se interrompeu, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalou-me as fibras mais íntimas. Lísias veio em meu socorro explicando. Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo a ponderar a angustiosa situação do mundo. Mas posso afirmar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Então, precisamos orar pela paz. Precisamos nos sintonizar com a paz. Estamos em transição, A Terra está em transição para a regeneração. E isso só vai acontecer quando a corrente do bem formada por nós encarnados e pelos desencarnados for maior que a corrente infeliz, aquela ligada ao mal, ao sofrimento, ligada à dor. É um caminho longo, mas todo caminho longo depende do primeiro passo, E todos nós fazemos a diferença, porque depende da união das energias. Só dar uma paradinha para pensar nisso. E aí André perguntou, que diz? Pois não bastou o sangue da última guerra? Lísia sorriu, me olhando com os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo me deixou constrangido.
Me assombrava principalmente a intensidade dos serviços espirituais nos planos da vida nova a que eu me recolhi, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. A voz do locutor se apresentou com uma entonação de verdadeiro SOS, verdadeiro pedido de socorro, né? Sua fisionomia batida era vista no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Seu idioma português era nitidamente ouvido, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Ainda ali havia tão grande dificuldade de intercâmbio? E, identificando as minhas perplexidades, Lísias esclareceu: ainda estamos muito longe das regiões ideais da mente pura. Assim como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas, pelo olhar, pelos sinais, enfim, né? Mas, de modo geral, né, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, se une à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Portanto, não seria possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos ainda restam aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas é importante considerar que a regra permanece a natureza. Nada enganará o princípio de sequência, imperante nas leis evolutivas. Resumindo, a evolução não dá saltos. Nesse ínterim, a música foi interrompida, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia a benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados se amontoam ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Então, é problema de sintonia. Eles estão mandando energias benéficas, mas a sintonia dos encarnados é com as trevas, né? Essa sintonia com as trevas era muito grande. E nós, como oscilamos o tempo todo, uma hora estamos tristes, outra hora estamos felizes, é aí que entra o orai e vigiai, né? Por que eu estou triste? Eu quero continuar assim? Quanto mais rápidos reconhecermos em que sintonia nós estamos, mais rápido podemos sair dela. Até aqui, a gente deixa de ser tão oscilante. E aí ele continua: há muitos benfeitores devotados, lutando com sacrifícios a favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Mas alguns governos se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, esses países caminham para a guerra de grandes proporções. Ó irmãos amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. O locutor se calou e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que eu não ousei interromper.
Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez ouvir novamente. Emissora do ponto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia a benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem os destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais, sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós voltaremos aos fluidos carnais para resgatar erros prístinos, primários, né? A humanidade encarnada também é nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangues e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, Lísias desligou o aparelho e ouvi enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, depois de pequena pausa, ele falou triste. Grandes abnegados os irmãos da moradia. Porém, tudo inútil. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Mas não há recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. E Lísias, em tom grave e doloroso, disse: infelizmente, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia, os outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Várias nações se nutrem de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Agora, experimentam a necessidade de expelir os venenos letais. Então, é horrível, mas é preciso passar por uma diarreia ou vomitar, né? Para expelir todas essas energias venenosas, para poder se limpar e recomeçar. Quando vomitamos, cuidamos mais da nossa alimentação e depois começamos a comer bobagens novamente, mas muitas vezes em menor quantidade. Assim aconteceu com a Terra depois da Segunda Grande Guerra. Continua havendo guerra aqui, outra ali, mas nenhuma com as proporções da Segunda Guerra. Lembrando que continuamos a nos alimentar de ódio, ressentimentos, vaidade, egoísmo. E como estamos aprendendo a tirar de nossa alimentação os processados, também devemos, né, pelo menos, aprender a tirar também os nossos sentimentos. Entretanto, demonstrando o propósito de não prosseguir no amargoso assunto, Lísias me convidou a recolher. Às vezes, né? Não adianta o médico dar remédio. É preciso deixar que a doença aconteça. Por exemplo, a catapora, né? É preciso deixar que aquilo que estava incubado se manifeste, né? Para limpar a pele, enfim, para sair
e voltar tudo nas boas, né? Por exemplo, a criatura foi à praia, não se cuidou, ficou exposta ao sol durante todo o dia, comeu um monte de besteira, bebeu muito. O que o médico pode fazer? A pele vai estourar, não tem o que fazer, a não ser dar um creminho, né, para amenizar a dor. A comida e a bebida vão ter que ser eliminadas de alguma forma. Não tem o que fazer, né? Foi o que aconteceu, é o que o Lísia está explicando, né? O veneno daqueles governantes, daquele orgulho, daquele ódio, de tudo aquilo, o planeta como um ser único, né? Que ele falou, como um único ser, né? Tinha que eliminar tudo aquilo de alguma forma, né? Os ministros da União Divina identificaram que era preciso que a humanidade passasse por aquela situação, porque algumas nações se alimentavam de elementos tóxicos, né? Vaidade, egoísmo, prepotência, ambição, e a guerra seria o modo de expelir essa doença. Muitas vezes é preciso quebrar a cara para a gente acordar. Quando nos deixamos arrastar por ilusões, quando nós somos gulosos, sofremos problemas estomacais. Quando nos achamos feios demais, quando somos vaidosos, sofremos diante do espelho. Quando somos ambiciosos, sofremos muito porque sempre queremos mais, sacrificamos o nosso corpo num trabalho constante, sacrificamos a convivência familiar e nunca ficamos satisfeitos. Por isso, os ministros da União Divina disseram: deixemos eles passarem por isso e vamos orar por eles. E Lísias convidou André para descansar, porque é triste, é lamentável, mas não podemos nos contaminar com eles. Precisamos manter a serenidade se nós quisermos ajudar. Quando a gente não sabe solucionar um problema, deixamos que ele aconteça. Essa pode ser a solução do problema. E mantenhamos o orai e vigiai sempre. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.